Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como extrair informações úteis do DNS para complementar o processo de footprint. Então, eu mostrei em alguns vídeos anteriores a questão do Ruiz, pesquisando o domínio, pesquisando o IP, né? No caso do IP a gente achou vários sites lá, não achou tanta informação interessante. Era interessante que através do próprio ping, né, você podia fazer uma resolução reversa. Se você pingasse o endereço IP, normalmente ele retorna o nome, ou usasse o próprio NSLookup para consultar a zona reversa do IP. Então, se aquele IP tivesse uma zona reversa configurada, que, né, normalmente quase sempre vai ter aí, ele me retornaria o resultado. Lembra que lá no vídeo que a gente achou que era da Navinet, então eu achei aqui, ó, Navinet com BR, né, e achei o servidor. Como é que eu consigo extrair mais informações daqui usando só os utilitários de modo texto? Mais para frente a gente vai ver um outro utilitário, o caso do Maltego, mas vamos ver aqui um pouquinho do dig. Então o dig é um utilitário bem interessante no Linux para você extrair informações do DNS. Ele é bem complexo, tem várias opções interessantes, tá? Para você extrair os tipos de recurso diferente, os registros MX, NS, por aí vai. Ela pode fazer o AXFR, que a gente vai ver daqui a pouco, questão para ver a zona, obter transferência de zona. Então vamos ver aqui, ó. Vamos começar descobrindo quais são os servidores DNS que eu tenho nesse cara. Tá? Então eu uso primeiro o dig, então coloco o domínio e especifico o tipo que eu quero como NS. Ou seja, eu quero extrair os servidores DNS desse domínio, para eu saber quais são. Não é muita novidade, porque isso aí poderia ser obtido também diretamente na pesquisa do Ruiz, a gente viu isso. Se eu fosse no registro.br, eu ia ver lá esses dois servidores DNS aqui que ele usa. O legal aqui é saber, por exemplo, qual o servidor de correio dessa empresa. Se eu fizer aqui a mesma consulta e colocar aqui MX, Mail Exchange. Ah lá, descobri agora, né? Eu não tinha essa informação antes, que o servidor de correio eletrônico deles é esse NS9. Por que isso às vezes é tão interessante? Mostra para você que às vezes o correio eletrônico não está sendo hospedado no mesmo domínio. O seu servidor de correio eletrônico ele pode estar sendo terceirizado em outro local. O pessoal usa muito Office 365, Gmail. Um exemplo é o próprio DefHack. Se eu vier aqui e colocar aqui o site do DefHack, né, defhack.com, colocar aqui TMX, lá, onde que o e-mail, o DefHack está hospedado. O responsável por ele é o Google, é o Gmail, né? Então Google Apps, poderia ser o Office 365, poderia ser qualquer coisa. Então você já começa a mapear, esse serviço não está interno na empresa, o cara terceirizando isso aí, é um outsourcing. Então isso aí já não daria para você atacar diretamente numa fase mais para frente. Agora, muitos desses registros permitem fazer a transferência de zona. O que seria a transferência de zona? É quando você tem dois servidores DNS, você faz uma cópia de todos os registros, né, do primeiro para o segundo, por exemplo, como uma forma de backup. Na maioria dos casos, você configura lá o servidor DNS, o bind, por exemplo, e impede a transferência de zona para quem não tem autorização. Mas muitas vezes isso passa batido e essa informação acaba vazando. Você consegue verificar se o sistema é ou não vulnerável com um simples comando usando o dig. Então, por exemplo, dig, transferência de zona XFR, vamos usar como exemplo o próprio Navinet com BR, tá? E mandar ele consultar o servidor secundário que a gente descobriu. A lógica é o seguinte, né? O secundário ele recebe a zona normalmente. Será que ele está configurado para não passar essa zona para frente? Então vamos ver aqui, ó. Me passou a zona inteira. Olha o tanto de registro que apareceu. CNAME, registro A, né, que é uma associação dos domínios com as máquinas, nos nomes de host com as máquinas, e vários outros registros. Eu poderia listar aqui, mas é mais interessante a gente jogar isso para um arquivo, né, para depois ler esse cara. Então vamos repetir o processo aqui e colocar para um arquivo aqui resultado.
Pronto, agora se eu quiser eu posso dar um nano, né, nesse resultado, ou mandar exibir na tela, seja o que for. Então agora eu posso baixar aqui e ler um pouco desse resultado, né? Então isso aí é interessante porque permite você saber lá, tudo bem que eu já tinha descoberto antes qual era o correio eletrônico, mas permite você saber qual que é o endereço IP que provavelmente é passado para usuários, no caso de provedor de internet, qual que é o possível roteador que tem acesso à rede, se tem alguma outra máquina com algum outro serviço. Só que lembrando, não é sempre que você vai conseguir fazer a transferência de zona, né? Mas é interessante você testar esse recurso para ver se, na hora de fazer o relatório do Penetration Test, você vai falar para o seu cliente que aquilo ali é uma falha a ser corrigida, ou seja, é um problema de segurança porque passa algumas informações que podem ser usadas posteriormente para outro ataque. Bom, essa foi uma ideia geral, tá? Bem simples aí da transferência de zona DNS. Depois a gente vai ver ela como fazer em mais detalhes usando um software especializado em footprint. Até a próxima aula.